Olá, neste argumento eu vou conversar com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre a pauta, os principais assuntos que estão na pauta do Senado Federal neste primeiro semestre. Senadora, quais são os desafios? O que é que tem aí pela frente, os temas mais importantes? Bom, nós temos o orçamento para este ano de 2013, que não foi possível votá-lo, mas as lideranças foram pressionadas pela base, os estados, prefeitos, antes de examinar o orçamento, ter que decidir sobre matéria de interesse das bases. Quais são? Royalties do petróleo, que é a repartição de mais recursos, a questão do FPE e a questão... Fundo de Participação dos Estados. Fundo de Participação dos Estados, é bom esclarecer isso. E também, por determinação do TSE, do Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal Federal, a deliberação sobre os vetos, 3.000 vetos presidenciais não examinados pelo Senado. Ou seja, as duas, aliás, Armando, as duas coisas, tanto o FPE quanto os vetos, são determinações do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria até de registrar, eu penso que o equilíbrio dos poderes exige um tratamento de muito respeito mútuo entre os poderes. Quando houve a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski, dando prazo de 5 dias, eu sou uma senadora que procuro cumprir com o meu dever aqui. E, evidentemente, que se esse tema fosse fácil de decidir, nós teríamos já votado. Tratar de FPE é uma briga de 27 contra 27, porque Sergipe não tem o mesmo pensamento que Pernambuco, que não tem o mesmo pensamento que São Paulo, que não tem o mesmo pensamento que Goiás, que o Rio Grande do Sul, que Santa Catarina. Então é uma briga de 27 estados e uma briga de 5 ou 6 regiões diferentes, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então tudo isso impacta sobre essa deliberação. Eu diria, comparando também com um processo complicado, que o Supremo Tribunal Federal demora 10, 15, 20, 30, 40 anos para decidir. Porque se fosse fácil, seria muito mais prático os ministros limparem as pautas do Supremo Tribunal Federal. Assim como o Supremo tem pautas complexas, o caso da Varig, por exemplo, do Fundo Aeros, que a gente fala tanto aqui, está há 6 anos aguardando uma deliberação. Mas nós entendemos, e não caberá ao Senado chegar lá e botar uma vigília, botar o pé na porta do Supremo para que deliberem sobre as questões. O tempo, eles é que definem, como nós aqui temos o tempo político de matérias complexas. E também eu gostaria até dessa questão dos vetos, de termos uma forma mais inteligente, mais racional de examinar e apreciar vetos. Tá? Como é que a senhora acha que vai... Qual deveria ser o critério? Porque o Supremo está dizendo que o veto, o ministro Luiz Fux acha que tem que ser votado na ordem cronológica. E muitos desses vetos não foram nem apreciados conforme o rito prescrito na Constituição, ou seja, não foi feita a comissão, não tem um parecer, não foi votado esse parecer. Isso nós é que vamos ter que dizer como vamos fazer o exame. E as conversas até agora se caminham... Eu penso que aí a Casa deverá assumir a responsabilidade de fazer a apreciação da forma mais correta possível. Ela própria definir as suas regras, o seu regimento interno. Com base no seu regimento interno, na vacância de um dispositivo regimental para esta apreciação, nós devemos criá-lo no tempo e na hora adequado para examinar isso. Primeiro, fazê-lo corretamente e evitar, já existem muitas iniciativas aqui, como propostas de emendas de vários senadores ou projetos, para alterar o rito Ou seja, se haveria essa preliminar, quer dizer, definir o rito, votado o rito... Aí vota-se a apreciação dos vetos. Agora, dentre os vetos, há muita questão polêmica que certamente vai provocar... O próprio Código Florestal. O próprio Código Florestal. Os vetos que a presidente já pôs. Talvez sejam as coisas mais recentes, as mais polêmicas. É o Código Florestal, que a bancada, especialmente na Câmara Federal, já levantou. E aí também, de novo, a divergência entre ambientalistas e produtores rurais. A questão também da questão dos vetos ao fim do fator previdenciário, ou do reajuste aos aposentados e pensionistas.
E há várias outras matérias aqui são relacionadas à Defensoria Pública, que houve um veto recente. Então, tudo isso está dentro desse conjunto. E os royalties, que provocou essa a manifestação do Supremo Tribunal. A manifestação do Supremo. Quer dizer, esse veto dos royalties não pode ser apreciado antes que os outros sejam apreciados. A ordem de preferência teria por ordem de chegada aqui. E não foi ele o primeiro a chegar. Claro, tem 3 mil vetos aqui a serem apreciados. Provavelmente vai se definir que aqueles vetos consensualmente podem ser votados em bloco, né? Imagino que será uma coisa mais razoável. E os mais polêmicos é que entrariam, então... uma discussão para ver como fazer isso. Agora, aqui o Congresso está muito, sob o comando, eu percebo uma concentração de poderes, né, em relação à mesa e em relação também à cúpula diretiva do Senado. Eu espero que haja nessa matéria uma participação maior dos senadores, ou pelo menos que os senadores sejam convidados a participar desse debate. Eu acho que é relevante para evitar que seja de novo também um prato feito. Agora, alguns desses temas, desses conteúdos constantes dos vetos, eles têm tanta força que eles vão estourar as linhas partidárias. Quer dizer, a questão dos royalties não é uma questão partidária. A questão do fator do fim previdenciário também não é uma questão partidária. Ou seja, nós vamos ter muita polêmica esse semestre. E o governo tem que trabalhar com muita habilidade, né? Muita habilidade e muita competência. Eu acho que o governo comete alguns erros, alguma imprudência, porque as bases, eu diria, as bases são os agora, você saiu de uma eleição municipal. Você deu um empoderamento, né, nessa eleição municipal. Quem foi eleito está empoderado e está chegando. Então está querendo o quê? Prestar serviço. Está numa situação difícil. O governo também cometeu, em relação aos municípios, muitos equívocos. Por exemplo, reduziu o IPI para uma série de setores, automobilístico, linha branca, material de construção, móveis. Ótimo. Só que ela está fazendo isso usando o dinheiro que é dos municípios. E aí o que aconteceu? No meio da gestão, lá no meio do ano, um município perde uma receita de R$1 milhão. Como é que o prefeito vai fechar a conta, Armando? Como é que vai fechar a conta? E aí ele é em curso na lei de responsabilidade fiscal. E ele estando em curso na lei de responsabilidade fiscal, ele passa a ser inelegível. Então, não é justo esta forma de tratamento. Que o governo faça a desoneração, ótimo, mas faça com o seu dinheiro, com o dinheiro da sua receita, não botando a mão no dinheiro unilateralmente, sem pedir licença para as prefeituras, e com esse impacto negativo sobre a situação dele futura, inclusive político-eleitoral. Menos mal que o partido do governo também sofre das mesmas mazelas em relação a isso. Eu também já apresentei um projeto para impedir que o governo mexa na receita sem dar compensação para os municípios. Ou ele não mexa, ou se mexer, que dê compensação. E também não pode a lei penalizar um prefeito, e eu estou defendendo os que trabalham honestamente, não estou defendendo o mau gestor, não. Aquele que trabalhou corretamente, mas que de uma hora para outra tem um corte na receita e que fica em curso, ele não pode ser penalizado. Não pode ser penalizado por isso. E a sua expectativa, naturalmente, é que o veto em relação aos royalties caia, porque a maioria dos estados, tanto na Câmara como no Senado, querem uma redistribuição. A maioria dos senadores aqui são... Inclusive muita gente da própria bancada do governo, que nos seus estados... Quem foi o líder foi aqui o Wellington Dias. É do PT, ex-governador do Piauí. Ou seja, vamos ter realmente... É uma guerra. Pano para manga. Muita discussão. Então nós temos desafios enormes e eu espero, nem todas as comissões também já foram os seus presidentes, isso é muito importante. Nós temos que trabalhar com muita rapidez, com muita celeridade, né? Então, menos mal que o carnaval esse ano chegou mais cedo, né? Chegou no início de fevereiro, que é o início da legislatura, e vamos aí trabalhar para tentar vencer essas barreiras. Senadora, muito obrigado. Eu que agradeço, Armando. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, têm duas maneiras como fazer. Via telefone 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Aqui na TV Senado.